pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis que fala e a gente está aqui mais uma vez para falar sobre outro tema que é muito buscado aqui, o pessoal pergunta muito, questiona muito. E a pergunta seria o seguinte, né? O que é necessário aprender para tocar teclado na igreja? Eu separei aqui 11 tópicos que eu vou tentar falar o mais brevemente possível sobre cada um, certo? E é importante que você pegue lápis, papel. O vídeo está aqui na internet, você pode assistir quantas vezes quiser, certo? É interessante que você pegue lápis, papel, anote e reflita sobre esses pontos, ok? Então, o que é necessário aprender para tocar teclado na igreja? Pode ser até em grupo ou em qualquer banda, né? Mas vamos lá, primeiro tópico, né? É necessário que você tenha vocação, que você tenha um chamado da parte de Deus e que você não sofra de arritmia. Bem, vocação, ela é a parte, digamos assim, ela é a responsável por permitir que você consiga aprender música, consiga tocar sem muitas dificuldades. A maioria das pessoas tem muita dificuldade e a pessoa que se propõe a tocar numa igreja em grupo, ela precisa ser muito desenrolada na música, né? E a vocação aqui conta muito. O chamado é a escolha de Deus. Você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, eu vou ser tecladista da igreja porque eu quero. Não, você precisa ter um chamado, certo? O altar não é lugar de show, é lugar de adoração, é um local de louvor, né? E para isso o músico ele precisa ser escolhido por Deus, com certeza. E a arritmia seria, a gente até já falou sobre isso um pouco no canal, a arritmia é um leve distúrbiozinho, vamos chamar de distúrbio, mas não é bem assim. São aquelas pessoas que sofrem de dificuldade em perceber batimento, pulsação, elas simplesmente não conseguem tocar no ritmo. Para tudo isso tem solução, certo? O grande problema disso aqui é o tempo, todo mundo quer tocar e quer tocar rápido. Se você quer tocar e quer tocar rápido, então tenha vocação, tenha um chamado e não seja arrítmico. Anote isso. Segundo ponto, né? Você precisa dominar a terminologia musical, os termos musicais. Você não pode tocar numa banda, você não pode tocar com outros músicos sem entender os termos. Dó maior, dó menor, escala, tonalidade. Você precisa saber do nome das coisas, meu caro, certo? Técnica. Olha só, o teclado é muito fácil de tocar, é um instrumento fascinante, fantástico. Você pega o dedinho e faz assim, ó, ele emite o som. Porém, para que você faça uma sequência de notas, de acordes, uma coisa que fique belo, que fique bonito, você precisa de técnica. Para tocar uma música, você precisa ter controle sobre os dedos. Para isso existem estudos. Existem métodos, certo? E isso requer algumas noites, meu amigo, estudando, certo? Você não vai aprender isso da noite para o dia. Então, quando você pensar em ser tecladista de igreja, certo? Não pense em semanas, pense em meses, certo? De preferência de 6 acima. Não desanime, não. Eu sou professor há muito tempo e a maioria das pessoas acham que ser músico é coisa de vagabundo, é coisa de quem não estuda. E você está muito enganado, você pensa assim, músico é um profissional muito refinado, é muito requintado, é um cara que estuda muito, apesar da nossa arte ela não ter essa abrangência toda, que tem na verdade, você não vê nada sem música, mas as pessoas cismam em dizer que música é apenas lazer. Mas música também é uma ciência e ela tem os seus termos técnicos também, né? Então você precisa, terceiro ponto, você precisa dominar a técnica, você precisa dominar os termos musicais. Quarto, educar o ouvido para ser musical e não um mero imitador. Cara, as igrejas estão assim de meros imitadores, de músicos medíocres, de pessoas que fazem apenas imitar, elas escutam e reproduzem, escutam e reproduzem. Eu acho que Deus merece uma coisa mais refinada, uma coisa mais bem elaborada, né? Então, o nosso ouvido musical, ele não pode ser nosso patrão. A minha facilidade em perceber os sons e trabalhar com esses sons, eles não podem impor o que eu tenho que fazer. Na verdade, o ouvido musical, ele é uma ferramenta, é mais um meio que o músico tem, né, para criar, para improvisar, para inovar.
e não apenas para imitar. Sexto ponto. Quinto, desculpe. Conhecer o instrumento. Um teclado como esse, 670, ele é muito diferente de um violão. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ajeite, fica top. Um teclado como esse é muito diferente de um violão, é muito diferente de uma flauta, né? Esses teclados, eles são sofisticados, eles possuem botões, recursos, tem muita coisa para você descobrir. Então, se você quer tocar na banda, né, um requisito que você precisa dominar é o seu instrumento, certo? Aprenda a ler manual, meu caro, aprenda a ler o manual do seu instrumento. Aprenda a conversar com pessoas que têm mais experiência e escute essa galera. Agora sim, sexto, né? Você precisa dominar as escalas, você precisa dominar acordes, você precisa dominar campos harmônicos. Eu estou dando uma filadinha aqui porque eu estou com as anotações aqui na minha frente, senão é muita coisa, a gente acaba esquecendo, né? Você precisa dominar as notas, você tem que saber o nome das notas, o nome dos acordes. Como é que pode? O pedreiro vai trabalhar, não sabe o que é uma colher de pedreiro, né? Um médico não saber o nome dos utensílios que ele utiliza. Músico é a mesma coisa, certo? Para que o trabalho não fique medíocre, gente, a gente vai aos cultos, a gente vê a apresentação aí de algumas bandas, o pessoal no mundo, por assim falar, eles capricham mais do que os músicos da igreja muitas vezes. Então a gente fica na mesmice, e essa mesmice é justamente o fato de você não dominar a música, de você não conhecer os termos, né? De você não conhecer outros estilos musicais. Você apenas escuta e imita, escuta e imita, e isso a plateia vê, a plateia percebe. Isso depois de algum tempo fica notório, né? Já diz aí alguns estudiosos que um músico, ele precisa estudar todos os dias, ele precisa fazer música todos os dias. Por quê? Porque um dia, quando um músico geralmente passa um dia sem pegar no instrumento, dizem que a família já percebe, né? Quando o músico passa 3 dias sem pegar no instrumento, os amigos mais próximos ali também já percebem. Quando o músico passa uma semana, 7 dias sem pegar no instrumento, sem treinar, sem fazer música, aí é notório para todo mundo. As pessoas notam quando aquele músico não estuda, quando ele não domina o que ele faz, né? Sétimo, planeje a realidade e não a fantasia, certo? Tem gente que vai estudar teclado, vai estudar música, faz um sonho, assim, aquela coisa, ele imagina ele no palco, no Rock in Rio, uma coisa fantasiosa demais, meu. Você tem que levar em conta seu tempo, porque música vai exigir de você tempo para estudo, né? A música vai exigir de você ensaio no instrumento. Para você conseguir fazer alguma coisa de fato que seja possível, você tem que planejar a realidade e não a fantasia. Então, por favor, quando você procurar uma escola de música, um professor de música, seja realista, certo? Não queira chegar na escola, perguntar ao professor ou impor, né, a pessoa que vai te ensinar ou ao método: olha, eu quero tocar na igreja em 3 meses. Isso é impossível, certo? Isso é muito difícil de ser feito. Só quem vai conseguir fazer isso é quem nasceu praticamente músico, né? É aquele cara que tem realmente dom, que escuta e não tem dificuldade com nada. Você simplesmente explica e ele faz, entendeu? Então esse cara pode fazer. A maioria das pessoas são assim? Não, elas não são assim. Elas precisam de muito tempo até conseguir desenvolver habilidades que sejam suficientes para você tocar num palco, né? Tocar em grupo, tocar numa igreja. O 8º ponto seria buscar brincar, né? Buscar ser feliz, usar e abusar da alegria, né? Que a jornada de aprendizagem musical pode proporcionar. Nunca se sente na frente do seu instrumento com murmuração. Você vai passar um período longo estudando, né? Longo que eu digo 1 ano,
E esse período ele precisa ser alegre, ele precisa passar para você momentos de felicidade, né? E felicidade na minha concepção é uma escolha. Eu, quando me sento na frente do instrumento para tocar, para ensaiar, para estudar, eu procuro me divertir, mesmo com os erros, mesmo com as falhas. E isso me ajuda muito a aprender. Isso é importante que você faça também, né? Buscar se divertir ao estudar. Nono ponto. Eu costumo fazer isso, eu gosto muito desse ponto, né? Eu pesquiso, eu leio sobre as coisas que eu preciso aprender e depois aplico. Ou seja, eu não vou já aplicando, eu pesquiso, eu vejo quem sabe fazer, eu vejo como é, né? Só que aí aparecem problemas. A gente não consegue fazer, a mão oferece resistência, e você se chateia, e lá vai, e o que é que eu faço? Com paciência, treino, as coisas vão se encaixando, as coisas vão fluindo, né? Nada vai acontecer na hora que você quer. Você vai estudando e as coisas vão fluindo, vão fluindo. Aí nessas horas o que é que eu faço? Eu procuro ler. A minha maior motivação hoje para estudar música, para continuar estudando, é a leitura. Porque a maioria das pessoas costumam desmotivar a gente quando a gente fala sobre problemas musicais. Inclusive, né, esse é o ponto número 10. Estamos chegando no fim. No ponto número 10 não dê ouvido aos outros, principalmente aqueles que não sabem nada sobre música, mas procure ouvir e seguir os conselhos daqueles que te motivam, que acreditam em você e que admiram a sua coragem. Para ser músico de igreja, para ser músico de uma banda, para ser músico de um modo geral, você precisa ser muito corajoso, né? Porque você vai estar sempre na mira das pessoas. Todo mundo deseja tocar um instrumento musical. E essa habilidade é uma habilidade invejável, né? Quem tem, pode acreditar, é invejado, né? As pessoas olham para a gente com um certo desejo. Eu quero ser, eu quero fazer, mas eu não tenho coragem de fazer, eu não tenho tempo. Na verdade é coragem, porque tempo a gente arruma. E por último, você não deve nunca jamais, né? A pergunta é: o que é necessário aprender para tocar teclado na igreja? O 11º ponto, 11, é nunca desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir, você não pode ficar pelo meio do caminho. Isso é óbvio, mas acredite, essa é a solução que muita gente acha. Desiste do curso e vai tocar do jeito que está, vai como veio ao mundo, né? Lá e pronto, e acabou-se. Ou seja, vira um serviço medíocre, vira um trabalho mal feito, gera briga, gera confusão, as pessoas, a plateia não gosta, né? Ou seja, é uma atitude desagradável. A gente não pode desistir desse sonho. Tocar na igreja é para muita gente uma meta, essa é uma meta de vida, né? E eu acho isso admirável, né? Mas existem alguns requisitos, certo? Assim como para a gente arrumar certas vagas de emprego, e são exigidos da gente alguns conhecimentos, algumas habilidades, um perfil, o músico de igreja, o tecladista de igreja, ele também tem um perfil, e a gente está falando um pouquinho sobre isso, né? Então é importante que você reveja esse vídeo, leia e reflita, pesquise sobre essas coisas que eu falei, certo? Nós falamos sobre 11 pontos, certo? Que não dá para a gente explanar aqui no vídeo, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas pelo menos os temas é importante que você anote, que você releia, você pesquise e reflita sobre isso, ok? Bem, na minha trajetória, eu já toquei em igreja também, eu já toquei muito casamento, muitas cerimônias, e não são eventos fáceis de se fazer, né? Requer ensaio, requer preparo, requer muita calma, muita paciência, requer compromisso, você tem que chegar na hora, você tem que sair, você tem que passar da hora muitas vezes. Muitas vezes você tem que receber menos daquilo que você cobrou, ou um valor inferior referente ao trabalho que você fez. Realmente o seu trabalho ele tem um valor maior e acaba não tendo reconhecimento.
às vezes você acaba tocando pela gasolina, às vezes você acaba tocando pelo transporte, pela comida, mas isso acontece. Isso é Brasil, isso é ser músico no Brasil, mas isso é culpa da maioria dos músicos. Muito músico, muito instrumentista não valoriza o seu trabalho, não valoriza a sua profissão, né? E como é que ele faz isso? Ele faz isso não estudando, ele faz isso não disseminando o conhecimento que ele tem da forma correta, né? Ele faz isso ao copiar, ao plagiar o trabalho dos outros, não sendo original. Mas aí a gente já está entrando em outro tema, né? Eu quero deixar aí o vídeo para que vocês possam ver. Convido novamente a anotar, ver novamente, pesquisar sobre isso, refletir e você chega lá, certo? Não desista se você hoje está estudando e tem o intuito de tocar em grupo, tocar numa igreja. Você pode ensinar na igreja. Isso é uma coisa que muita gente esquece, né? Quando a gente não consegue tocar, sei lá, por nervosismo, por falta de habilidade mesmo, você pode ensinar. E no ato de ensinar, você acaba descobrindo muitos talentos, né? E esse talento, ele é fundamental. Ele só precisa ser moldado, né? Todo músico no início, ele é como um diamante bruto. O cara é ignorante, o cara não quer ser lapidado, não. O músico talentoso, ele é besta, entendeu? Ele não tem papa na língua, não. Ele vai lá de ouvido, faz e resolve e não quer saber do nome de nada, não. Isso é um tremendo erro da parte deles, né? Mas aí cabe a um professor, cabe a uma pessoa com paciência, com jeito, com método, com didática, né? Moldar e convencer esse cara a ler. Ler é muito importante. Conhecer a ferramenta com que ele trabalha é fundamental, certo? Então, se você é líder de ministério de música, se você é integrante de um ministério de música, né, estude, não deixe de estudar música. Não aprenda só com outros músicos de banda, não. Procure uma escola. Procure livros que falem sobre sua profissão, sobre o que você faz. Ler é importante. Seja autodidata, procure um professor, mas procure conhecimento. Procure conhecimento, certo? O caminho o caminho contrário da mediocridade é você ser culto, é você ter conhecimento, certo? Vamos ficar por aqui, né? Já falei demais. Bem, eu espero ter ajudado mais uma vez com essa contribuição. Eu espero não frustrar ninguém com isso, certo? Muito pelo contrário, eu quero que vocês se animem, mas é importante observar essas coisas que eu comentei, ok? Reflita nisso, tome as atitudes que devem ser tomadas e siga em frente. Nunca desista dos seus sonhos. Até a próxima.